Oiê! Hoje eu tô aqui para falar sobre um assunto super legal que está muito na moda agora na sociedade, diante de todas as situações que a gente tem visto de comportamentos masculinos tóxicos em relação ao feminino. Né? A gente vai falar um pouco sobre a masculinidade tóxica. Não é assunto fácil, porque a gente sabe que os machistas, a galera aí acaba brigando em relação a isso quando a gente fala em comportamento tóxico, que tem a ver com situações que são prejudiciais não só a si próprios, mas às pessoas que estão ao redor, no caso, ao feminino. Na verdade, a gente nunca viu se falar tanto, né, nessa questão de abuso contra a mulher, na questão da violência sexual, de homens, inclusive médicos em hospitais que abusam sexualmente de mulheres que estão anestesiadas. A gente vê assim que nunca se falou tanto sobre isso. E aí eu fico pensando, né, eu sou da área de saúde, eu fico pensando se realmente a gente teve uma subnotificação, se antigamente não se podia falar, e a gente sabe que isso tem muito a ver, né, não se podia falar. Hoje já se fala mais, depois dessa abertura do feminino, que a mulher foi à rua e está aí lutando com seus direitos, etc., né? Então, hoje se fala muito mais. Então, eu fico pensando, e quando não se podia falar sobre isso? Né? Porque quando se fala em masculinidade tóxica, em comportamento tóxico, isso nos leva a entender que tóxico é algo negativo. São comportamentos prejudiciais, não só a si próprios, mas também a quem está ao seu redor. No caso, a mulher, né? Que é o que a gente vem acontecendo. E é importante chamar a atenção que a gente está numa sociedade com um patriarcado extremamente dominante. E essas raízes estão saindo, e toda aquela questão que ficou na sombra, que ficou escondido inconscientemente, essas coisas têm aparecido. Têm aparecido e não se sabe explicar. Então, a gente consegue imaginar, a gente sabe, né, que o masculino, o homem, ele já nasce com uma ferida, né, simbolicamente falando, uma ferida desse masculino. Que o que seria isso? O que a sociedade diz que o homem tem que ser? Que o homem tem que ser forte, que o homem tem que prever, o homem tem que prover, é o homem que inicia sexualmente a mulher, o homem isso, o homem aquilo, o homem não pode chorar, o homem não pode sofrer. E aí fica uma coisa muito complicada, porque a esse homem é dada uma responsabilidade enorme. E aí, quando ele não dá conta disso, é muita coisa, muita pressão. Então ele reage sob a forma de violência, isso simbolicamente falando, não é? E a gente percebe também que há uma primacia do falo. O que é isso, né? O pênis agora é o poder de tudo, né? E o pênis simboliza e fala sobre o machismo. Por isso que é tão difícil falar sobre, aceitar, né, os homossexuais, por isso que é tão difícil falar sobre os diferentes que estão conosco por conta dessa supremacia do falo. A gente sabe que isso historicamente, né, quando a sociedade, quando as pessoas, né, eram nômades, os homens das cavernas, era mulher, a sociedade era matriarcal, era a mulher que saía para caçar e o homem ficava na caverna cuidando das crias. Só que, de repente, quando se tornaram sedentários, o que aconteceu? O homem do pastoreio, observando que, para que nascessem cabrinhas, né, era necessária a participação do masculino, então ele via a cobertura do macho sobre a fêmea e logo depois nasciam cabrinhas. Aí ele começou a pensar, puxa vida, olha a minha importância nessa sociedade. E a partir daí a coisa se modificou. A gente vê a sociedade greco-romana, eu ainda não conheço a Grécia, infelizmente, mas a gente sabe que essa supremacia do falo na sociedade greco-romana, que foi o início das nossas civilizações, a gente sabe que esse pênis ele é extremamente marcado. É o marco do patriarcado. E aí as coisas vêm acontecendo, né? Nunca disseram tanto, nunca transferiram tanta responsabilidade a esse masculino. E de repente ele não dá conta. Aí ele não consegue. E quando a mulher vem e dá alguma outra responsabilidade de cunho mais emocional, de cunho mais afetivo, como trocar a fraldinha de uma criança, cuidar do neném, né, quando a mãe não pode e tal,
quando isso acontece, isso torna essa questão emocional muito mais tranquila. A dificuldade é fazê-los aceitar e entender que essa paternidade, né, que ela tem que ser distribuída, não só com o feminino, mas também com o masculino. E porque normalmente, né, em casa, quem diz, né, na sociedade que tem que fazer tudo? A mulher. Né? A mulher que lava, passa, todas aquelas atividades domésticas que hoje a coisa tem estado melhor nesse sentido. O homem tem participado mais. Só que essa questão sombria, essa questão que está lá atrás de toda essa questão desse inconsciente coletivo que diz que é o macho que tem que fazer tudo, fica bem complicado. Porque essa questão sombria vem à tona. E quando vem à tona, e que eles não dão conta disso, quando começa a broxar, quando chega no consultório da gente com ejaculação precoce, com impotência, com dificuldade sexual, o que nos leva a entender? Que tem muita coisa acontecendo por trás disso. Essa dificuldade de dar prazer a essa mulher que tem aparecido, não é? Então a gente pode simbolizar nesse sentido, pensando nessa questão desse inconsciente coletivo que vem para o pessoal. E aí eles não dão conta. E é por isso que o consultório da gente fica cheio nessa situação. E aí vocês podem, né, porque vem essa pergunta, mas como é que você sabe, né? A gente tem pouca coisa escrita, a gente não tem uma literatura muito boa nesse sentido. Então, assim, a gente sabe pela pouca literatura que a gente tem, porque a gente vai atrás, e também porque, por exemplo, na clínica, eu atendo muito mais homens com dificuldades sexuais do que mulheres. E a gente percebe como é complicada essa história, né? Então, é importante chamar a atenção também nesse sentido, que essa crise do masculino tomou o poder no Brasil, ultimamente, e a gente não precisa nem falar muito sobre isso, né? E a gente não está dando muita atenção, muita importância, né, a essa crise do masculino. E o masculino está muito ferido e demonstra isso através da violência e da agressividade. Por isso que a gente tem visto tantas situações nesse sentido acontecer, né? Então, a gente pensa também que a emancipação feminina, né, ela veio para libertar o homem desse papel masculinizado total, né? Aquilo que eu estava falando de dividir as tarefas em casa, de trabalhar esse emocional. E o que eu fico super feliz é que esses homens estão procurando mais, né, os nossos consultórios, querendo se tratar, eles têm percebido essa dificuldade. E claro, numa grande maioria das vezes aparece com uma disfunção sexual. E a gente vai analisar e a gente vai perceber que isso está lá no inconsciente coletivo e essa sombra tem aparecido. Mas graças a Deus eles têm aparecido. Ou levados pela mão pelas mulheres, pelas mães, porque a questão do complexo materno também fica super ativado nesse sentido, mas eles têm aparecido e eu tenho que parabenizar nesse sentido, porque no consultório a gente acaba trabalhando um pouco dessa ferida e fazendo com que eles compreendam o que tem acontecido, porque a gente só consegue trabalhar a sombra a partir do momento que a gente conhece, a partir do momento que a gente traz essa sombra para a luz, porque senão ninguém vai saber e a coisa continua acontecendo. E a mulher fisicamente mais frágil, né, pelo menos a grande maioria delas, né, eu estou falando de força muscular, tá, gente? E essa mulher, em relação à força masculina, essa força muscular masculina, ela fica muito mais fragilizada e, claro, o masculino nesse sentido sempre vence. E é por isso tanta violência sexual, e é por isso tanta questão, né, relacionada ao feminicídio, e é por isso tanta dificuldade entre casais, como eu tenho atendido casais em dificuldade. Então, o que eu posso deixar aqui, né? Esse vídeo é muito incipiente, ele é muito pequeno para a gente falar sobre o tamanho da situação que a gente tem enfrentado na clínica. E a psicologia junguiana, ela vem trazer para a gente essa luz, essa compreensão, e isso é fantástico. E aí, enquanto, né, o que eu posso deixar aqui é que enquanto a gente permanecer nessa ignorância, no sentido de não ver, né,
essa ignorância sobre a sombra, sobre o inconsciente coletivo, sobre o que está por trás de toda essa masculinidade tóxica, essa questão do patriarcado eminente na nossa sociedade, a gente vai continuar ainda tendo um monte de problemas e um monte de homem ferido, um monte de masculino ferido na nossa clínica. Mas que bom que as pessoas têm procurado muito mais um atendimento para esse tipo de compreensão, né? Por hoje é só. Daqui a pouco a gente traz mais algum assunto interessante para discutir.